pessoal, como estão todos vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenham pulado bastante carnaval de forma bem consciente, não é verdade? Para darmos aqui continuidade ao nosso processo civil 3, melhor dizendo. Bom, dando continuidade ao que a gente vem falando nas últimas aulas, eu tenho batido sistematicamente com vocês, e assim, é uma constatação que eu faço aos meus 20 anos de advocacia, da importância do operador do direito ter uma familiaridade, vamos colocar assim, com a questão principiológica do direito. Sim, princípios hoje, sem dúvida nenhuma, são a mola propulsora do direito processual. Aliás, não só do direito processual, do ordenamento jurídico. Vejam bem os senhores que são em cima de princípios, que nós temos decisões hoje sendo proferidas, até mesmo, digamos que sobrepõe a letra fria da lei. O senhor se lembra que eu falei para vocês no primeiro dia de aula, aquela aula ao vivo que nós tivemos, de alguns princípios, como eles, por exemplo, lá no direito processual penal, direito penal, o princípio da insignificância. Falamos da dignidade da pessoa humana, contamos aquele caso do Zeca Pagodinho, que por não observar uma diretriz teórica do Código Civil, que é exatamente a questão da eticidade, os valores éticos, foi condenado a uma indenização. Então percebam, senhoras e senhores, que a questão principiológica ela realmente assumiu um viés muito grande na nossa atualidade. Por isso que a gente tem batido bastante com os senhores nessas duas primeiras aulas. Observem que os primeiros artigos do Código de Processo Civil, repito, que você já estudou lá no Processo Civil 1, vão ser para nós então essas molas, vai ser essa mola propulsora, vamos colocar assim, para o que a gente tem que aprender. Então eu chamo a atenção mais uma vez, né, que o princípio hoje previsto no artigo 1º é que o processo civil vai observar também os princípios da Constituição Federal. Vimos o princípio do impulso oficial, ou seja, que a jurisdição ela é inerte, ela só vai agir se for provocada, e talvez o ponto alto do nosso semestre esse ano, vai ser melhor dizendo, vai ser exatamente a questão envolvendo a petição inicial, que é a forma qual eu vou provocar o juiz. O juiz, uma vez provocado, ele vai o processo desenvolver através do impulso oficial. Vimos também o princípio da inafastabilidade de jurisdição, né? Nenhuma lesão ou ameaça de lesão poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Obviamente que vão existir situações em que torna-se necessário a chamada pretensão resistida, como acontece nas ações envolvendo direito previdenciário, também envolvendo o seguro DPVAT, correto? Mas vimos que, sem dúvida nenhuma, aquilo que mais nos trouxe, digamos, como novidade no atual Código de Processo Civil, vai ser exatamente a questão da solução pacífica dos conflitos, ou como alguns preferem chamar, né, os métodos alternativos de resolução dos conflitos. A resolução do conflito hoje pela conciliação, ela é uma realidade, correto? Tanto é que nós vamos ter também um capítulo específico nas nossas aulas aqui, para perceber, os senhoras e senhores, que, uma vez proposta a demanda, torna-se necessário, obrigatoriamente, uma prévia audiência de conciliação. Antes da reforma do Código de Processo Civil de 2015-16, o indivíduo era chamado em juízo para se defender. Hoje ele é chamado em juízo para uma audiência de tentativa de conciliação e somente não havendo acordo é que o processo vai prosseguir o seu rumo normal com abertura de prazo para contestação. Observem que em tempos de pandemia nós observamos alguns juízes fazendo a flexibilização do rito. Mas repito, é uma situação excepcional. Aqui em Barbacena, por exemplo, na segunda vara do Juizado Especial, Dr. Augusto, que é um autêntico processualista, ele alterou, né, a forma do rito do Juizado Especial. Mas, obviamente, que é uma questão temporária. Mas fato é que essa questão de acordo é muito importante. Também chama atenção para o artigo 5º, que fala para a gente que todos aqueles que estão no processo devem agir de acordo com a boa-fé e também devem cooperar entre si, que é o princípio trazido no artigo 6º. Falamos da paridade das armas, né, vamos colocar assim, ou seja, a paridade de tratamento aqui em relação ao exercício das faculdades processuais, ou seja, deve ser facultado a ambos os litigantes as mesmas chances, as mesmas faculdades, ou seja, o juiz deve sempre observar pelo que a gente chama de efetivo contraditório, que é exatamente essa questão que nós estamos trabalhando aqui agora. Então chama atenção para você desses artigos que nós trabalhamos e, por fim,
o artigo 8º, que traz para a gente que o juiz vai, ao aplicar a lei, atender aos fins sociais e às exigências do bem comum. Sempre, sempre, sempre resguardando a dignidade da pessoa humana, sempre, sempre, sempre observando a proporcionalidade e a razoabilidade, que conforme falamos na nossa última aula, nós vamos chamar aqui nas nossas aulas de princípio do bom senso. Sim, tem que haver um bom senso na aplicação da lei, tem que haver um bom senso ao se julgar um processo. Então, esses 8 artigos iniciais do Código de Processo Civil são fundamentais para que você tenha digamos, uma intimidade e que você tenha sucesso no âmbito do direito processual civil. Vocês vão observar que naquele roteiro que eu passei para vocês, que nada mais é do que simplesmente a cópia dos primeiros artigos do Código de Processo Civil, eu trouxe até o artigo 15. Mas o que nos importa hoje aqui mesmo, efetivamente, é esses artigos que eu acabei de falar para você. Correto? Bom, chama atenção para os senhores no artigo 11 que todos os julgamentos do Poder Judiciário são públicos, tá? E assim como as suas decisões, sob pena de nulidade, obviamente que nos casos de segredo de justiça e quando o bom senso assim o exigir, os atos podem ser realizados, por exemplo, em portas fechadas. Mas a regra é que os julgamentos serão públicos, correto? Inclusive, isso é uma derivação do artigo 93, salvo engano, inciso 9 da Constituição Federal, que fala pra gente desse princípio da publicidade dos atos processuais. Então, sem maiores delongas, essa primeira parte, vamos colocar assim, das minhas colocações para vocês, está concluída, que é a questão principiológica. Eu repito, vocês vão perceber muito isso aí no decorrer das nossas aulas, né? Espero que daqui a alguns dias a gente comece as aulas já presenciais. Mas vocês vão ver que eu vou repetir muitas coisas que são pontos que eu acho importantes. Então lembre-se, artigo 1º, aplica-se ao processo civil hoje as normas de direito constitucional. Né? Eu até brinco muito com meus alunos que eu prefiro muito mais dar questão de múltipla escolha, também chamada de múltiplo chute, que questão aberta. Por que, Rafael? Ora, porque questão aberta, você está numa faculdade exatamente para explorar seu poder de persuasão. Então, numa questão aberta, a sua probabilidade de ter êxito aqui é muito maior do que uma questão de múltipla escolha objetiva. Sim, porque se eu te der um trabalho para você fazer uma petição inicial, não existe petição inicial certa ou errada, correto? Obviamente, se não observar os requisitos, né? Mas não existe isso. Então, realmente, eu preferia muito a múltipla escolha, exatamente por esse poder de persuasão que ele é trazido para nós aqui no curso de Direito. Mas, pois bem, a ementa que nos é proposta, ela traz para a gente exatamente o estudo do processo de conhecimento. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é processo, o que é procedimento? E a resposta é mais simples ainda. Processo é o método pelo qual se opera a jurisdição. Ou seja, é o método imposto de forma cogente, ou seja, obrigatório para a lei, que vincula as partes e o juiz na solução da lide. Lembrando mais uma vez que, de acordo com o preceito constitucional da tripartição dos poderes do nosso grande amigo Barão de Montesquieu, naquele livro dele espetacular, que é o Espírito das Leis, ele explica qual a função típica de cada um dos poderes. Você tem a função típica do executivo, a função típica do legislativo e a função típica do judiciário. E a função típica do judiciário é exatamente exercer o poder jurisdicional. Como assim exercer o poder jurisdicional? É julgar, é pôr fim à lide, pôr fim a um caso concreto. Somente o juiz tem esse poder jurisdicional, né? Somente o juiz tem esse poder de pôr fim a uma lide. Então, processo é o método pelo qual se opera a jurisdição. Nós vamos adotar muito nas nossas aulas que esse processo é um caminho, né, que nós vamos ter a seguir, que vai desde a petição inicial até a sentença. Mas esse caminho que ele vai seguir, nós vamos dar o nome de procedimento. Por quê? Enquanto o processo é o método pelo qual se opera a jurisdição, o procedimento é o caminho, é o rito. É o modus faciendi do latim, ou seja, a forma como o processo chegará ao final. Vou lhe dar um exemplo. Imaginemos você aqui na sede do aprendiz. Você quer sair aqui do aprendiz para ir, por exemplo, para o centro. Você tem vários caminhos. Você pode passar pela Rua do Fórum, você pode passar pelo Hospital Ibiapaba. Observem, são vários caminhos que chegam ao mesmo local, processo. Mas cada um desses caminhos é um procedimento.
Então, enquanto o processo é um instrumento para a realização da justiça, o procedimento é um instrumento do processo, a sua exteriorização. O processo vai ser sempre ou civil, ou penal, tributário, ou trabalhista. E o procedimento depende do que está sendo objeto daquele processo. Enquanto o processo é instrumento para a realização da justiça, o procedimento, então, vai ser o quê? Uma espécie de instrumento do processo, sua exteriorização. E observem que o procedimento, que é sinônimo de rito, então, a partir de agora, vamos guardar também essa palavra rito, porque essa palavra rito para nós também aqui é muito importante. Aliás, rito nada mais é do que sinônimo de procedimento. A gente vai observar que o direito processual civil traz para a gente vários ritos. Né? Ele traz o procedimento ordinário, o processo de trabalho traz o procedimento sumaríssimo, o juizado especial tem um procedimento específico. Observem, todos na busca da efetiva jurisdição, mas cada um vai ter um caminho. Nós tínhamos, por exemplo, no Código de Processo Civil anterior, o procedimento ordinário sumário. Nós temos hoje no Código de Processo Civil o procedimento ordinário e tem os procedimentos especiais, como acontece, por exemplo, lá na ação de consignação em pagamento, na ação de reintegração de posse, na ação de demarcação, na ação de divisão. Nosso objetivo aqui é o procedimento ordinário, que é o que a gente vai chamar também de procedimento mais complexo, mais completo, melhor dizendo. Porque o procedimento ordinário é exatamente aquele procedimento que vai garantir às partes a utilização de todos os meios para convencer o juiz. Sim, você deve estar se lembrando do primeiro dia de aula, né, que eu brinquei com vocês lá, né, que se você quer conhecer uma menina e quer sair com a menina, ou um menino, no caso contrário, você vai chegar, vão ali fora que eu quero te dar um beijo? Não, você vai ter todo aquele jogo de cintura. Então esse jogo de cintura que você vai ter para convencer o juiz, dá-se-á através de um procedimento, que no nosso caso é um procedimento ordinário. E é interessante porque antigamente nós tínhamos que a relação entre autor, juiz e réu, sim, porque numa relação jurídica processual nós temos 3 atores. Vamos falar assim, atores? 3 peças-chave, que são o autor, o juiz e o réu. 3 figuras, autor, juiz e réu. Rafael, tem gente que tem um processo sem autor, juiz e réu? Não. A não ser um procedimento especial de jurisdição voluntária, como acontece no alvará, não é verdade? Mesmo porque a gente falou também na outra aula que processo acaba que de forma implícita para nós aqui é sinônimo de contenda, sinônimo de litígio. Então, se eu tenho um litígio, eu preciso ter o autor, que é o cara que propõe a demanda, o réu que se defende e o juiz que vai julgar. Então, observe, nós temos uma relação, o quê? Hoje, triangular. O juiz aqui, o autor aqui e o réu de cá. Antigamente era angular, eu não tinha esse fechamento aqui embaixo. Hoje não. Hoje eu vou, o juiz vai chamar o réu, mas nada impede que eu e réu, ou seja, autor e réu, possamos tentar compor amigavelmente a lide. Então, hoje, assume-se no Brasil esse procedimento, está muito colocado até no livro do Alexandre Freitas Câmara, que é o procedimento angular. Inclusive, depois eu vou colocar para vocês lá na plataforma os livros que nós vamos indicar para vocês. Aliás, antes que me perguntem, né? Rafael, você adota algum livro? Bom, a pergunta é interessante, né? E a resposta é mais interessante ainda. Não adotamos livro. Tá certo? Você tem que ter um bom código de processo civil, na minha opinião, comentado. Tá certo? Que é aquele que traz comentários artigo por artigo e, se puder, prefiro até aquele comentado e interpretado, que traz para a gente exatamente reiterados julgados, ou seja, decisões envolvendo aquele artigo. Por isso que eu indico muito do professor Teotônio Negrão, que é realmente um código de processo civil muito interessante. Eu vou mandar para vocês aí na plataforma. Mas observem bem, o importante é você ter o hábito de ler. Você não precisa adotar um livro, tá? Você tem que ter o hábito de ler. Agora, é óbvio, se você tiver condições, eu preferia que você comprasse o livro do professor Humberto Teodoro Júnior, que foi desembargador aqui em Minas Gerais, que é um palavreado mais, digamos que mais simples, que atende mais os objetivos. Uma coisa mais profunda, o próprio professor Alexandre Freitas Câmara tem um livro muito bom. Tem um jurista paulista também chamado Cássio Scarpinella, também é um livro muito interessante de processo civil. Mas voltemos aqui no que estávamos falando. Então nós temos hoje essa relação triangular, autor, juiz e réu. Então preste atenção quando a gente fala nessa questão triangular,
porque a gente tem que entender que a soma de atos para um fim determinado é o processo. O modo pelo qual esse processo vai se movimentar é o procedimento. Então podemos concluir que o procedimento é um dos elementos formadores do processo. Um dos elementos formadores do processo, então, vai ser o procedimento. O interessante é que hoje, no Brasil, nós temos vários tipos de processo. Nós temos processo de conhecimento, processo de execução e tinha o instituto processo cautelar. Mas fato é que o nosso objetivo esse semestre é o processo de conhecimento, que é aquela técnica utilizada pelo juiz através da consideração, da análise, da valorização das alegações das partes e das provas constantes nos autos para formar o seu convencimento. Esse é o processo de conhecimento. Prestem bastante atenção. Primeiro dia de aula falei com vocês, não existe no direito 2 mais 2 são 4. No direito 2 mais 2 pode ser 5, 6, 7, por quê? Depende da forma como você vai convencer o juiz das suas alegações. Correto? Então é muito importante nós termos em mente que esse processo de conhecimento, que é o primeiro livro do direito processual civil que nos interessa aqui agora, ele vai nos dar forma, vai nos dar, digamos, maneiras de tentar convencer o juiz de quais são as minhas alegações. É o que nós temos aqui para tratar. Interessante que, inclusive, o procedimento adequado ele acaba sendo um pressuposto processual, correto? E é interessante porque esse procedimento ordinário, que é o que nós vamos tratar esse semestre, ele passa por 5 fases. Sim, o processo de conhecimento, que é aquele no qual eu vou verificar a quem pertence o direito discutido. Eu estou alegando que você me bateu. Quem tem razão? Eu e você. Processo de conhecimento. Você tem suas razões, eu tenho as minhas. O juiz vai decidir quem tem razão. Vamos estabelecer a quem pertence o direito. Vamos conhecer a quem pertence o direito. Essa é a grande particularidade do processo de conhecimento que nós estamos trabalhando aqui agora. Mas volto a falar, nós vamos passar por 5 fases. Postulatória, saneadora, probatória, decisória e recursal. Repetindo, vamos trabalhar 5 fases esse semestre de processo. Aliás, sim, nós vamos trabalhar 3, né? A postulatória, saneadora, probatória, decisória e recursal. A recursal daqui a 2 semestres, a decisória semestre que vem e a postulatória, saneadora e probatória comigo aqui esse semestre que nós estamos começando. Lembrando que quando a gente fala em processo, né, que é o método pelo qual se opera a jurisdição, quando você vai ao fórum, no caso de um processo físico, né, você fala que vai pegar o processo, você não pega o processo não tem jeito de ser pego. Você vai pegar a representação gráfica do processo, que é o que nós chamamos no direito de autos. O que significa autos do processo? Autos do processo nada mais é do que a representação gráfica do processo. Ou seja, é o que está contido no papel, ou dependendo agora, o processo eletrônico é o que está constando lá no processo eletrônico. Correto? Lembre-se mais uma vez que o processo sempre vai ser autônomo, quer dizer que independe do direito material controvertido, ou seja, eu tenho o direito de estar em juízo, eu tenho o direito de buscar a tutela jurisdicional que eu achar que eu tenho direito. E chamando mais uma vez, nós temos o processo de conhecimento, que é esse que estamos trabalhando agora, que também vai ser visto em alguns livros como processo de cognição. O que vem a ser um processo de cognição? É a mesma coisa que eu acabei de falar, processo de conhecimento. São sinônimos. Né? Imaginemos bem, eu ainda não estou bom com os nomes aqui, mas eu lembro que tem um piolho e tem... Eu esqueci o nome da colega que eu dei o exemplo outro dia lá. Mas fato é que, imaginemos uma briga entre os dois. Ele acha que está certo, ela acha que está certa. Nós vamos precisar de um processo de conhecimento para saber a quem pertence aquele direito. Então a gente tem também sempre que chamar a atenção para os senhores que toda vez que eu propor uma ação contra uma pessoa e essa pessoa contestar, nós temos ali a necessidade de definir a vontade concreta da lei. Sim, nós temos que definir a vontade concreta da lei. Então imaginemos, por exemplo, a situação aqui. A empresta para R$1.000, empresta para B R$1.000. B fala que não vai pagar. O A vai propor uma ação contra B e o B vai explicar porque não vai pagar.
pretensão contestada, nós vamos ter a vontade concreta da lei estabelecendo a quem tem razão daquele contexto como um todo, tá certo? Chama atenção para os senhores também mais uma vez que esse processo de conhecimento, que é o que nós estamos trabalhando aqui agora, ele se divide em procedimento especial e procedimento ordinário, mas o nosso objetivo é o procedimento ordinário. Porque lá no procedimento especial, nós temos procedimento especial de jurisdição contenciosa e voluntária. Voluntária é quando você não tem lide, no caso de um alvará, por exemplo, não é verdade? Agora, porra, passou espírito aqui que eu tô bocejando igual um doido aqui. Sei lá, deve ser o espírito do carnaval. Bom, mas fato é que nós vamos então passar aqui nesse semestre com procedimento ordinário, através da fase postulatória, saneadora, instrutória, decisória e recursal. Vamos lá, já volto já.